Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o meu ecossistema de journals e eu vou iniciar por esse aqui, que é o meu journal. Ele não tem o nome, ele só é um journal mesmo. E ele era um planner do ano passado, de 2025, só que eu resolvi reutilizar ele como meu journal desse ano, porque eu não queria deixar ele sem uso, porque ele é muito bonito, mas como planner, infelizmente, ele não funcionou pra mim. Então vamos lá começar. Ele tem essa folha muito bonita, uma coisa mais dark, né? E aí, pra fazer um contraste, eu colei essa folha azul aqui, né? E coloquei 2026, que eu queria uma coisa mais simples, porque eu acho que aqui já tá muito bonito. Daí a gente tem aqui o meu bingo, só que eu ainda tô sem ideias de bingo. Eu vou fazer depois, aí eu posso mostrar pra vocês como ficou. Mas por enquanto tá assim. E aqui eu acho que eu vou colar as imagens quando eu realizar as coisas que tiver feito no bingo, né? Aí aqui é uma página dedicada a filmes, que esse ano uma das minhas metas é assistir mais filmes. Aí eu tenho aqui os lançamentos que eu quero assistir esse ano. Noiva, Drama, Jogos Vorazes, o filme 5, Os Vingadores, Duna, o filme do Michael, que eu era muito fã do Michael, Verity, Homem-Aranha e Mother Mary. Aí aqui são os filmes que eu já assisti. Essa página, ela tem três espaços, porque eu quero assistir muitos filmes, então eu precisava de muito espaço pra copiar todos eles. E aí o fundinho azul, né? Aqui já são as séries. As séries eu acho que eu não vou assistir tantas, então deixei espaço só pra menos, né? Menos que os filmes. E aqui são as séries que vão sair nesse ano que eu quero assistir. Aí aqui eu tenho Off Campus, a terceira temporada de Entrevista com o Vampiro, que é a do Vampiro Lestat. Yellow Jackets, que vai sair a quarta, se eu não me engano. E de Percy Jackson, que é o livro 3, né? Que é A Maldição do Titã. Eu coloquei aqui a foto do livro porque a gente ainda não tem o pôster. Mas enfim, aí eu vou preenchendo aqui com as séries que eu quero assistir que vão ser lançadas esse ano. Aí aqui eu fiz um spread de ideias pra eu fazer ao longo do ano, né? Então aqui eu tenho página de meus favoritos, um mood board das estações, como que eu quero que as estações sejam, filmes do Timothée Chalamet, porque ele é um dos meus atores favoritos, então eu quero assistir todos os filmes dele, eu acho que faltam 5 só. Ideias de vídeos para o YouTube e wishlist That for That, que seria o que eu quero comprar, mas eu não quero ficar comprando coisa que eu já tenho, então eu quero fazer uma troca, por exemplo. Se eu quero trocar de tênis, eu vou trocar esse tênis por esse, entendeu? E aqui é uma página de quotes, ou seja, de frases que eu acho legal, que eu vi em algum lugar, uma forma de reunir. Essa aqui já é um calendário. Lembra que eu falei que isso era um planner? Então, esse era um calendário que tinha aqui no planner mesmo. Só que eu fiquei com preguiça de ficar colando, porque eu não sei se vocês perceberam, mas essas folhas são todas eu que colei pra tampar o fundo. Então, aqui, eu não queria tampar o fundo, então eu aproveitei pra fazer como se fosse um junk journal do mês de janeiro. Então, eu fiz uma viagem pra Pirinópolis com os meus amigos. Aí a gente foi nessa loja de açaí. Aí a gente tomou um sorvete nesse lugar. Aí isso aqui a gente tinha feito um amigo secreto e eu ganhei um livro, aí eu coloquei aqui. Aí teve o meu encontro do Clube do Livro também, e aí a gente fez um sorteio pra escolher o livro do próximo mês. Aí eu coloquei aqui qual que saiu. Isso aqui vem no presentinho da troca de presentes que a gente fez no encontro do Clube de Livro. Então eu coloquei aqui também. Isso aqui também são coisas de Pirinópolis. Essa aqui é do encontro do livro, onde a gente foi, na Casa Baru. E isso aqui foi uma linha que eu comprei pra fazer uma bolsa pra minha avó, que eu achei bonitinho o recibo e coloquei aqui. Essa aqui é a minha página de projetos de crochê, então são os projetos de crochê que eu quero fazer esse ano. Aí eu coloquei algumas ideias do Pinterest e eu vou ficar voltando aqui pra olhar os que eu vou fazer. Aqui é o último spread desse journal, por enquanto, que é a vibe que eu quero pra 2026. Então, eu só coloquei realmente coisas pra me inspirar, sabe? Então, essa maquiagem, que eu quero que seja minha maquiagem todo dia. Eu quero muito colocar o piercing no septo. Aí eu quero fazer algumas tatuagens também, por isso que eu coloquei meninas tatuadas. Eu quero usar mais colar, sabe? Essa vibe que eu quero. E estudar também, porque eu tô no meu segundo ano do mestrado, então eu quero uma vibe bem estudiosa. E essa foto aqui eu achei muito legal, então eu coloquei. O cabelo, eu tô querendo muito pintar meu cabelo de vermelho, então eu coloquei aqui também. E arte, porque eu sou professora de arte, eu estudo arte, então eu coloquei aqui porque é uma coisa que eu quero consumir mais. E aí, como eu disse, esse era um planner, então eu estou fazendo as coisas em cima do planner, mas por enquanto tá assim porque eu não fiz nada aqui, mas ao longo do ano eu vou fazendo e mostrando pra vocês. Então esse é o meu primeiro journal. E aí é uma ideia legal pra vocês, ó. Quem tiver aí com o planner parado, já tem uma ideia do que pode fazer com ele.
E esse é lindíssimo, né? É da Quimera. Infelizmente a loja fechou, mas eu amo muito. O meu segundo journal é o meu journal de leitura, meu reading journal. Então, vamos começar. Eu decidi não fazer nada na capa, pelo menos por enquanto. Aqui tá bem simples também, não fiz nada. E aqui que começa a capa dele. Então, 2026, Reading Journal, né? Caderno de leitura. Aqui eu já deixei algumas capas pro próximo mês, que logo vocês vão ver. Aí eu tenho, aqui também vão ser os livros que eu ler fisicamente durante esse ano de 2026. Aí eu já li Carta de Amor aos Mortos, então todos que eu leio fisicamente eu vou escrever aqui, porque eu leio muito no Kindle, mas esse ano eu tô tentando ler mais livros físicos. Então eu vou colocando aqui, e eu deixei um espaço pra caso eu precise de mais prateleiras. Se eu não precisar, eu vou fazer outra coisa aqui que eu ainda não sei. Esses aqui são os livros que eu quero ler esse ano. Então, como Arruinar o Casamento, Terra Partida, Sally Rooney, eu quero ler todos os livros dela. Eu coloquei 24 livros, eu ia colocar 26, mas não coube. E também eu acho que 24 tá ótimo. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só falando dos livros que eu quero ler esse ano. Aí aqui tem os livros nacionais, que eu quero ler mais livros nacionais e clássicos também. Esses aqui eu não coloquei uma lista, porque eu vou colocar ao longo do ano os livros que me derem interesse, eu vou colocando aqui. 5 Júlias eu ganhei no encontro de livros esse ano, então eu coloquei aqui. Vidas Secas é um que eu já quero ler há muito tempo. E clássicos, me indiquem clássicos e livros nacionais também pra me colocar aqui, por favor. Mas o único que eu coloquei por enquanto é Quincas Borba. Eu ia fazer todos os livros clássicos que eu já li, mas eu decidi não colocar. Então eu vou colocar só os que eu quero ler ainda, aí eu vou colocando ao longo do ano. Aqui é a minha meta de leitura. A minha meta, de verdade, são 60 livros esse ano, porque ano passado eu li mais de 100 livros, só que eu estava mais tranquila. Esse ano eu acredito que vai ser um ano bem mais corrido, então a minha meta é 60, mas eu coloquei 80 porque pode ser que eu passe, né? Então, é isso. E aqui eu vou colocar os livros por mês. A quantidade de livros que eu li, por exemplo. Em janeiro eu li 5, eu vou colocar 5 aqui. Aí em fevereiro eu li 4, aí eu coloco aqui. E aí depois vai ficar tipo um gráfico, sabe? Eu acho que eu vi alguém fazendo no dele, eu achei muito legal, então eu vou deixar assim. Aqui eu tenho meu bingo de livros, né? Então eu coloquei um tema de livro pra me ler, por exemplo, um livro gótico. E aí se eu ler, eu venho aqui, pinto, e aqui do lado eu escrevo qual livro eu fiz pra esse. Por exemplo, aqui é um autor ou autora nova. Eu coloquei A Canção de Aquiles, que é a Madeline Miller. Eu nunca tinha lido nada dela. Então vai ser assim. Aqui eu já tenho o meu tracker de séries, né? Então, são as séries que eu quero ler esse ano. Aí, Sister Solstice, que eu vou começar agora. Jogos Vorazes, eu quero reler. Emily Wilds, que eu coloquei pra ler ano passado, não li. Esse ano, não passa desse ano, prometo. As Provações de Apolo eu tenho que tentar aqui, porque eu já comecei. Eu já li 2 e agora eu tô começando o terceiro. Mas, enfim. E as Crônicas de Kenny, que eu quero reler também. E aí eu deixei espaço pra bastante, porque eu acredito que eu vou ler muita série esse ano, coisa que eu não fiz ano passado. Aqui é uma página dedicada ao meu clube do livro, que chama Snowjin. E todo mês que a gente for ler um livro, eu vou colocar a capa dele. E aqui dentro eu quero colocar uma foto do grupo, porque a gente sempre tira a foto do grupo que foi presencialmente. E colocar a minha avaliação, a quantidade de estrelas que eu dei pro livro, se eu gostei ou não. Colocar alguma coisa assim relacionada ao livro. Então, todo mês eu vou fazer tipo um livrinho, né, do livro mesmo. Então é isso. Aí aqui é o meu desafio de A a Z, A to Z. E eu fiz uma decoração bem... Eu acho muito bonitinho esse aqui. Depois posso deixar pra vocês o link dessa cartela de adesivos na descrição. E aqui vai ser os livros que eu não terminar de ler. Porque eu acho importante a gente também colocar os livros que a gente não leu por completo. Porque, querendo ou não, a gente leu pelo menos 10 páginas, sabe? Então, pra pelo menos saber o que a gente tentou ler. Aí aqui, o desafio de A a Z é só você colocar... um livro pra cada letra, né? Então, por exemplo, a letra A eu li A Canção de Aquiles, a C eu li Carta de Amor aos Mortos. O, Os Dois Morrem no Final. Então, é assim. Aqui vai ser os meus livros 5 estrelas, então todo livro que eu ler que deu 5 estrelas eu vou colocar aqui. Provavelmente eu vou imprimir a capa do livro e colocar, ao invés de escrever. Aqui são os livros de não ficção que eu quero ler esse ano, eu quero ler pelo menos 9. E aí eu já coloquei aqui História da Arte, como eu disse, eu sou professora de História da Arte. E eu sou professora de arte, na verdade. Mas o meu foco tá sendo muito em História da Arte. E aí esse aqui é um livro que é a História da Arte sem os homens. E aí a gente tem O Perigo de Estar Lúcida, O Grimório das Bruxas e Bruxa da Cozinha, seria a tradução. E aí aqui vai ter a minha estatística do ano. Então eu vou colocar aqui todo mês, né? A quantidade de livros que eu li,
se foi físico, e-book, áudio e a quantidade de páginas lidas no total. Aqui vai ser todos os livros que eu li no ano de 2026. Então, eu vou colocar o nome do livro, quem que é o autor ou a autora, a quantidade de páginas, a quantidade de estrelas e a data que eu li esse livro. Aí eu tenho espaço para 85 livros. Eu deixei bastante espaço. E aqui já começa o mês de janeiro. Eu ainda não terminei, eu vou trazer um vídeo só finalizando isso aqui, as minhas leituras, né? E aqui já tem, eu escrevi aqui Summer que eu quero fazer no mês de fevereiro. Uma Summer que seria um Halloween no verão, porque a gente tá no verão agora, né? Então, é isso pra esse. Agora a gente vai pros próximos journals. Esses são os journals mais completos que eu tenho. O restante eu ainda não tô muito fazendo. Esse aqui vai ser o meu journal de crochê. Ele ainda tá bem simples, porque eu comecei a fazer ele ontem. Depois eu posso mostrar pra vocês também. Mas eu queria mostrar porque é uma ideia bem legal. Esse aqui tinha sobrado muita folha do meu último journal de leituras do ano passado. Pra reaproveitar, eu fiz esse caderninho. Então, ele é bem pequenininho, porque eu acho que eu não vou escrever tanto, assim. E aí que eu vou fazer a capa, né, ainda. Mas aqui eu já coloquei o primeiro projeto que eu tô fazendo esse ano, que é de um suéter, né, um cardigan de Young Forever, que é um álbum do BTS. Aí aqui eu deixei o arroba da menina que eu peguei a ideia, que é ela, e também a Dorothy, que é o vídeo que ela indicou pra fazer. Então, as duas eu tô dando crédito aqui, né? E aqui eu tô escrevendo como que é. Aí só tem isso por enquanto, mas em junho eu posso trazer uma atualização de como vai ficando. O próximo journal é um journal de cozinha. Não tem muito a ver, porque é um caderno azul, e aí tem um adesivo aqui. Mas é um livro de receitas que eu quero fazer. Porque eu sempre fico pesquisando na internet, às vezes eu perco algum vídeo legal que eu achei. E aí, a única coisa que eu fiz até agora foi a capa dele. Que é aqui uma coisa meio cozinha, né? Assim, umas receitas que eu gosto de fazer. Torta de maçã. Aqui não é de maçã, mas é uma torta pra lembrar a torta de maçã. Enfim, aqui são as fotinhas pra me inspirar. E aqui eu já deixei algumas receitas e eu vou fazer mais pra frente e eu trago pra vocês também. Mas eu ainda não comecei por completo. São journals desse ano, tá? Por isso que eles ainda não estão. Esse aqui é o meu journal do mestrado. É mais um caderno, né? Não é um journal. Mas ele eu já comecei desde o ano passado, porque é o do mestrado. Por que que eu resolvi colocar ele aqui? Porque eu acho importante. É uma forma de estudo, né? Então, seria o meu journal de estudo desse mestrado. Não é muito interessante, mas enfim. Acho legal colocar. Esse aqui é o meu journal de coreano, que eu tô aprendendo. Então, Korean. E aí, eu estou colocando aqui um desafio que eu ainda não comecei. Mas eu estou fazendo do zero novamente, porque eu já comecei, mas já esqueci tudo. Então, é o meu caderno de coreano, que é uma das minhas metas pra esse ano, é aprender mais duas línguas, que é o coreano e o italiano. E, por último, é um journal que eu ainda não comecei. Esse journal aqui eu ainda não comecei, mas eu quero muito começar ele logo, que vai ser o meu Common Place, né? Seria um caderno que você vai colocando todas as coisas legais que você aprendeu em um ano ou na vida, sabe? Mas eu quero dedicar esse pra 2026. Mas ele ainda não tem nada escrito, então só queria mostrar porque eu achei ele muito bonito mesmo. Mas enfim, é isso. Recapitulando, meu Common Place, que eu vou trazer um vídeo só sobre ele, meu caderno de coreano, meu caderno do mestrado, meu caderno de crochê, um caderno de receitas, que esse aqui vai ser mais pra vida, não vai ser só esse ano. O meu journal, aleatório, que eu coloco tudo que eu quiser, e o meu journal de leituras. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. O próximo vídeo que eu vou trazer provavelmente vai ser fazendo meu journal de janeiro, né, de leituras, então atualizando as minhas leituras e os desafios do mês. E se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo fazendo spreads no meu journal aleatório, que é só um journal, eu não sei como classificar ele. Mas é isso por hoje, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um comentário, me digam qual desse journal vocês gostaram mais. E me dê ideias também de livros pra ler esse ano. Muito obrigada, tchauzinho, até o próximo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, tá? Beijo.